65 Cristo promessa. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. João 14:3. Cristo promessa nos leve à segurança espiritual, capacitando nosso modo de ser para o enriquecimento dos valores imortais, tais como a fé e a esperança no futuro. Ele assevera, no seu pergaminho de luz: e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Para que possamos pedir em seu nome, para endereçarmos ao Mestre ideias no sentido de pedir alguma coisa, precisamos perder a ignorância, destronar o orgulho e fazer desaparecer o ódio, no ninho santo da cabeça, deixar pousar somente o amor. E ainda, fazer com que a palavra perca o poder de ferir, harmonizando os sons na mesma dinâmica da caridade e da esperança. Esse é o princípio da educação para o preparo do ambiente, cujo clima nos dá a tranquilidade de pedir a Cristo o que nos vier ao coração, em nome de Deus. As promessas do Senhor à humanidade nunca falharam, e jamais falharão. Nós é que nos colocamos em posição diversa da irradiação da ajuda celestial. Deus é um sol espiritual de primeira grandeza, a derramar seus infinitos raios em todas as direções, mas cada alma ou cada coisa assimila seus eflúvios de acordo com a escala evolutiva a que pertence. O amor do Senhor é o mesmo para tudo e para todos, porém, dar expansão a esse amor depende do que já aprendemos, e o posto que já alcançamos na orquestração da vida. Tudo de bom para nós outros está ao alcance das nossas mãos, esperando que o toquemos, para que a vida mais intensa nos banhe com maior fulgor. Cristo promessa ativa a esperança no nosso aprendizado. Não obstante, a lei não permite que recebamos os valores da vida sem a nossa participação, como co-criadores dos nossos destinos, o que é sobremodo maravilhoso, sentir as nossas mãos trabalharem para nossa própria felicidade. Assim, sentiremos mais segurança em nós mesmos e maior confiança no Pai Celestial. Toda a promessa dos céus vai de encontro à criatura que já se encontra pronta, esperando que quem a receba, abra as portas do coração, para a atração daquilo que está sendo ofertado. E quando um filho menor recebe mais luz, Deus é glorificado no maior que serviu de canal divino, para o conforto dos que ainda viajam pelos caminhos difíceis da evolução. Despertemos nossa fé no grande arquiteto do universo cada vez mais, que ele é Pai de amor e nunca se esquece de seus filhos do coração, onde quer que estejamos na imensidão universal. Procuremos mudar de vida, se ainda não o tentamos, e que as mudanças não esqueçam Jesus como padrão iluminado, para que não caiamos nas tentações das falsas promessas, que esquecem as bases do trabalho, a escola da educação, a inspiração da caridade e o alimento do amor. Levando nossa vida na vida do Mestre, poderemos fazer o que abaixo nos incentiva Jesus. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. 66 Cristo Obreiro. Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Tiago 2,17. Cristo Obreiro se fundamenta na mais pura verdade, onde o raciocínio silencia para que a verdade seja consubstanciada pela lei. A fé é como que uma teoria na mais pura expressão do entendimento, as obras, a vivência que a fé pura condicionou na mente e no coração da criatura. Tiago relaciona um texto da mais alta importância, dizendo-nos que a fé sem as obras é morta. De facto, a fé sem a caridade é vazia e não passa de uma imagem onde a natureza não possibilitou a vida orgânica nem espiritual, mas, de parceria com o amor, brilha mais que as estrelas, vale mais que todas as pedras preciosas, e faz sentir Deus e o universo palpitarem dentro do coração. Cristo Obreiro é aquele impulso que opera em nós, de querer ajudar onde quer que estejamos, sem fraccionar a capacidade de servir, pois é pelas obras que nós colocamos às vistas a nossa fé, e esta, sem a companhia dos feitos que lhe garantem a ação, deixa de ter uma existência que lhe garanta um lugar definitivo na vida das criaturas. E Tiago prossegue, no mesmo capítulo, versículo 26. Porque, assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Se falamos tanto em fé, não devemos nos esquecer do seu complemento divino e humano, sem as barreiras que a ignorância por vezes queira impor. Quando a nossa fé começar a nos inspirar nas belezas da filosofia espiritual, ocupemos as nossas mãos nos trabalhos de ajuda aos semelhantes, pois as necessidades estão espalhadas por toda parte, convidando-nos para que a fé se firme como pedra preciosa, no engaste do coração.
Cristo obreiro é Cristo vida, é vivência do Evangelho na programação da própria vida terrena. Pensar bem e falar bem é muito nobre, não obstante, se a vida que levamos não estiver compatível com o que pensamos e falamos, o vazio da consciência é maior do que o seu próprio universo. A fé dos antigos profetas colocou os homens em uma posição de grande esperança, na expectativa de que a qualquer hora chegaria ao mundo o Messias prometido. Porém, se não fosse o cumprimento desta fé pela majestosa obra, que foi a vinda do Cristo, tudo não passaria de palavras vazias, que o vento dos tempos levaria para as terras das ilusões. A vida de Jesus constitui a obra, programada pela fé. Alertamos aos homens de fé que não cruzem os braços diante de tantas necessidades, fazendo algo que lhes possa valorizar a fé, porque a obra é a sua substância valorizada. Falemos das promessas do Evangelho, mas se quem estiver escutando tiver fome, demos-lhe de comer, se tiver sede, demos-lhe água para beber e se nu, não nos esqueçamos de vestir-lhe. De outra forma, a nossa fé não passará de sugestões que envergonham a própria consciência. Cristo obreiro é um padrão de luz, em sequências intermináveis, para o aprendizado de todas as criaturas. Se queremos ter uma fé verdadeira, não nos esqueçamos das obras, dando-lhes vida e movimento. Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. 67 Cristo entendimento. Pedis e não recebeis, por que pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres? Tiago 4:3. Cristo entendimento nos faculta meios favoráveis para pedir, como só pode acontecer em nossas preces. A oração é bênção de Deus em nossas frágeis mãos, entretanto, é preciso aprender a pedir, e neste aprendizado desfilam métodos incontáveis, para que possamos chegar à faixa elevada de conversarmos com o mundo espiritual, se não com Deus. O Senhor do Universo não se encontra distante de seus filhos, se assim o fosse, não seria o Pai de amor que é. Nós outros é que fechamos os ouvidos à sua magnânima voz e fugimos do seu aconchego espiritual. Eis porque necessitamos do Cristo entendimento, essa força divina no coração da criatura desperta e sensibiliza a alma, no tocante ao amor a que ela abre as portas internas. Assim, podemos ver e sentir pelos olhos intercorporais, a refletir-nos da carne, a inteligência maior abrir os braços, acolhendo-nos a todos, em uma efusão grandiosa de fraternidade. Quem começa a entender o porquê da vida, começa a suportar as incompreensões nos caminhos e lendo nelas a vontade daquele que nunca nos esqueceu e continua à frente dos nossos destinos, orientando-nos, para que possamos acertar por nós mesmos. Entendimento constitui uma essencial feição de almas em Cristo. Aquele que tenta compreender os seus semelhantes e se esforça para tal cometimento, mãos invisíveis aparecerão junto aos seus pensamentos, fortalecendo no grande interesse do plano maior. A reforma do espírito, as mudanças indispensáveis na arte divina de aprender os concertos do divino amigo, Jesus Cristo, e vivê-los dentro do emaranhado de problemas em que a terra é o palco dos acontecimentos. Entendimento, na regra evangélica, inspira-nos a autoeducação, procurando aceitar o que não pode ser mudado, dando-nos forças para mudar o que pode e deve ser modificado, leva-nos a compreender e aceitar a vontade de Deus, que nos vê sempre de modos diferentes, mas que o coração bem formado no clima da verdade reconhece a procedência, pois vibra na tranquilidade. A alegria gerada pelo entendimento procede da consciência, que nunca erra no ambiente que sustenta para a vida. Entender pelas vias de Jesus é obra demorada, mas eterna. É a luz que sustenta no coração, porém inapagável. Pedir parece-nos clima de todas as criaturas encarnadas e desencarnadas. Entretanto, conscientizar-se no que convém pedir, poucos são dotados deste equilíbrio. E esses poucos carregam em seus ombros o dever, se não a missão, de passar para os outros as suas experiências, pelos exemplos que deverão dar, nas lides de cada dia, procurando, acima de tudo, não mostrar o que sabem, nem gastar energias puras com meras vaidades, pois o mérito não pertence somente a eles. Cristo entendimento é entender que somos apenas um elo da grande corrente universal, onde não pode faltar a cooperação de umas com as outras. E que o elo mais forte é aquele que serve sem a preocupação de mostrar que está ajudando.
Se temos a propensão para pedir, devemos aprender como convém estender as mãos do pensamento ante o grande suprimento da vida, e não aprender somente a pedir, mas saber fazer uso do que poderemos receber do Pai Celestial, para que o mau uso não nos entristeça nos caminhos por onde andarmos. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. 68 Cristo Agricultor. O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino e o joio são os filhos do maligno. Mateus 13:38. Cristo Agricultor é a pedra angular, sustentadora daquelas que escolheram o campo como sendo o universo das sementes, onde o energismo da matéria se encontra em pequenas partículas de vida estuante, guardando as bênçãos da multiplicação. A lavoura é um fenômeno grandioso, onde as mãos dos homens constituem agente divino em sequências harmoniosas. Se o homem do campo conhecesse o Cristo Agricultor operando em todos os departamentos da natureza, através dos anjos que lhe obedecem às ordens, ficaria maravilhado com os segredos da multiplicação das diferentes espécies. Eis porque a atmosfera, neste ambiente, é sempre saudável, bastando que o entenda para respirar enorme quantidade de energia viva, que restabelece a paz onde haja desequilíbrio. Quase sempre os lavradores sonham com as grandes cidades, alimentando essa ilusão até materializá-la com a sua ida para a poluição física e espiritual, fruto da ignorância, que se disfarça em civilização, quando o ideal seria conhecer os grandes centros de aglomerações humanas e os produtos que o progresso faz surgir, usar as máquinas que os ajudam a rasgar o solo e colher os frutos, em uma estupenda dinâmica, assim como os homens das cidades deveriam entrar em contato com o campo, descarregando as mazelas mentais pela euforia que lhes causa o ar puro e a água imantada de magnetismo espiritual, voltando cada qual ao seu ambiente de lazer, onde foram chamados e escolhidos como sendo elos de notas musicais, na melodia de Deus. Zero Futuro nos promete que as grandes metrópoles, tanto quanto os meios rurais, não terão segredos uns para com os outros. A diferença estará apenas na escolha dos que vêm à Terra aglomerar experiências e expandir os poderes criativos em todas as direções. Para Jesus, no tocante às coisas espirituais, o campo é mundo que requer o plantio das sementes de vida, de paz e de amor, e o Evangelho, cuja capacidade é ilimitada, é o grande celeiro, donde quanto mais se tira, mais tem para ofertar à humanidade faminta de luz. E, quando na lavoura, sem que esperemos, cresce o joio junto ao trigo, não o arranquemos de imediato, para que não estraguemos as sementes de bom paladar. Quem conhece os segredos do joio não o maldiz. Agradece a Deus o agente aparentemente indesejado, pois é a manifestação do próprio Criador, em dimensão diferente, mas também filho do seu magnânimo coração, para cumprimento do que falta no bem, a pureza desejada. Actualizemos nossos conceitos de bem e mal, sem que haja perturbação do fanatismo, nem a invasão do desequilíbrio. Cristo Agricultor é o fiel da balança, nos inspirando os meios mais puros de vida, tanto no campo como fora dele, tanto no íntimo de cada ser, como no exterior. Acertemos os nossos relógios com a dinâmica do Cristo cósmico, para não haver diferença entre as criaturas de Deus, derrubando as barreiras criadas pelos homens pseudo-sábios e pseudo-santos, por não compreenderem o amor do Pai que se manifesta como o sol e o vento, a água e a luz, não escolhendo lugares para manter a sua pureza, ofertando a todos a mesma vida. Tenhamos o cuidado suficiente com a letra que mata, buscando o espírito que vivifica. O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino e o joio são os filhos do maligno. 69 Cristo Bíblico. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio eu que nem o mundo inteiro poderia conter os livros que seriam escritos. João 21:25. Cristo bíblico é fato consumado no seio dos espiritualistas cristãos, porém a seiva doutrinária de maior segurança espiritual se encontra no Novo Testamento, onde o Senhor se faz mais visível e o céu mostrado por ele enfrenta todo tipo de razão, em qualquer área de entendimento. Zero Velho Testamento é como que a ânsia do povo sofredor, com as mãos erguidas para Deus, pedindo misericórdia, e o Novo é, por excelência, a resposta ao clamor, na personalidade de Jesus Cristo, ofertando, além de misericórdia, amor. Os profetas antigos alinharam-se no plano divino da terra, a desenhar nos corações as leis de Deus, na pura concordância evolutiva da humanidade, e ainda mais, deixam transparecer, aqui e ali, uma promessa de Deus aos sofredores.
da vinda de um Messias para restabelecer todas as coisas. Jesus já era antes que a Bíblia fosse, pois foi ele o mestre de todos os escreventes desse livro santo, na expectativa de que os espíritos de todas as faixas que estagiam na terra encontrassem uma segurança pelas leis ali expostas. A Bíblia Sagrada é cana saborosa, onde as criaturas deverão se preparar para extrair o suco, e o Novo Testamento representa a seiva já no ponto de saciar a nossa sede. Muitos afirmam que já podemos encostar o velho livro e Moisés que elaborou leis humanas, nas quais estão implícitas a semente de Deus. No entanto, há espíritos de capacidade tal, que viajam pela Escritura Santa, enriquecendo pontos ainda não vistos pelos estudiosos da verdade. E isso é muito válido, mesmo quando fala da Bíblia, pois acrescenta as afirmativas do Mestre dos Mestres. Sem Cristo à frente erramos o caminho. Cristo bíblico nos desperta para examinar todas as Escrituras, tirando delas o que mais nos serve, na faixa evolutiva em que nos encontramos. Convém saber que todas as letras bem postas no papel, lembrando as leis disseminadas na natureza, que falam de Deus, Cristo e caridade são dignas de respeito, e o nosso dever é examiná-las na sequência que nos compete suportar, sem as extravagâncias das paixões, nem a cegueira do fanatismo. Por que não ler a Bíblia? Há alguns, mesmo, no espiritualismo mais elevado, que renegam este exame necessário. Certamente, por ignorância vaidosa, por acharem que já se encontram acima dos complicados textos desse livro de Deus. E aos que se apegam somente aos pergaminhos dos profetas e apóstolos temos a dizer que, se os escritores da Bíblia fossem narrar tudo o que presenciaram ou escutaram, poderíamos dizer como João. Seria difícil a sua publicação, e seria mais engenhosa a leitura de tamanha envergadura. Mas as almas são assim mesmo. Quando não estão preparadas para tal mister, em vez de silenciar naquilo que não compreendem, jogam espinhos nos caminhos dos outros, que suportam a verdade com mais intensidade. Todavia, esses espinhos transformar-se-ão em flores de luz, onde são estabelecidas a paz e a tranquilidade imperturbável. Porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio eu que nem o mundo inteiro poderia conter os livros que seriam escritos. 70 Cristo mortal. Digo-vos, pois, amigos meus, não temais os que matam o corpo, e depois disso, nada mais podem fazer. Lucas 12:4. Cristo mortal faz medrar em nossos corações uma força singular, capaz de nos levar a uma transcendental alegria de viver, por sabermos que não existe morte. Quando pronunciamos a palavra Cristo, dissipam-se as sombras dos nossos caminhos e brilha em nossos corações o sol da verdade, onde a alma se aquece, na luz de Deus. Retomemos o texto acima, por ser ele portador da mais pura mensagem espiritual, garantindo aos homens a continuação da vida depois do túmulo. Digo-vos, pois, amigos meus, não temais os que matam o corpo, e depois disso, nada mais podem fazer. Não devemos temer obstáculo algum, quando estamos operando no serviço do Mestre, se na última instância for nos pedido sacrifício, ou seja, se além de nos pedir tudo o que temos nos for pedido também o corpo, que possamos dá-lo, sem temor, porque nada mais se pode acontecer além disso, nos afirma o Evangelho. Zero espírito é indestrutível, e quem desagregou as vestes carnais por orgulho ou inveja, pela ignorância das leis que sustentam a todos, responderá pelo que fez, e quando a natureza vestir-se alguém que desrespeitou a harmonia divina, com outras vestes no mundo, por intermédio da reencarnação, sofrerá ele as mesmas agressões, acrescidas dos juros imputados pela consciência, pelos canais do arrependimento. Nada morre na extensão infinita da criação de Deus. Tudo vive na atmosfera divina e física do grande arquiteto do universo. Negar a existência de uma inteligência superior à dos homens na época em que nos encontramos não é mais procedimento da criatura sábia. Duvidar de uma causa primária em tudo que sentimos e apalpamos é clima já se desfazendo no princípio da nova civilização do terceiro milênio. A luz está brilhando cada vez mais, pelo andamento do progresso. Como negar a evolução das coisas e dos seres? A eternidade está chegando ao nosso entendimento pelas vias das vidas sucessivas, a nos mostrar o programa de Deus, isto porque já estamos preparados para ouvir-o, sem que seja uma sentença em termos de modificação, é um convite aos que despertaram o Cristo no centro da alma. A imortalidade do espírito passará a ser um assunto comum, a reencarnação, filosofia universal.
A caridade, um passo para a libertação e o intercâmbio entre os dois mundos, a primeira educação nos lares e nas escolas. No terceiro milênio, iremos todos respirar o Cristo na própria atmosfera do planeta em que vivemos, pois ele é o Cristo imortal, é o canal de Deus onde a vida se expande por todos os rumos. E quem não aceitar as orientações espirituais pelo comando do amor e nos perguntar qual será o seu paradeiro depois das tormentas, não podemos explicar qual o berço distante que ele vai tomar como filho rebelde. Só temos uma certeza absoluta: que nunca morrerá por isso, pois o amor de Deus lhe dará outras oportunidades em um espaço de tempo que nos escapa ao raciocínio. Aproveitemos, pois, agora, o chamado do Cristo mortal, para que ele nos faça viver mais. E assim, deveremos repetir o versículo que tanto nos consola. Digo-vos, pois, amigos meus, não temais os que matam o corpo, e depois disso, nada mais podem fazer. 71 Cristo eleito. Não tivesse o Senhor abreviado aqueles dias, e ninguém se salvaria, mas, por causa dos eleitos que ele escolheu, abreviou tais dias. Marcos 13, 20. Cristo eleito caminha dos céus à terra com a missão grandiosa de ensinar às criaturas humanas o verdadeiro amor, de instruí-las na mais pura filosofia, em que Deus se expressa no fulgor que lhe é próprio. Como pastor de bilhões de almas na faixa da queima e fora dela, nunca deixaria, uma só que fosse, órfã sem o seu carinho. O Evangelho, no texto acima, nos fala da tolerância de Deus para conosco, como sendo filhos rebeldes. Houve no tempo a intervenção do Cristo e a misericórdia do seu coração, para que pudéssemos pensar sobre os nossos destinos, e nos reintegrarmos ao coração do grande Mestre que, com os braços abertos, quer acolher a todos na extensão do seu amor, cobrindo todas as incompreensões dos homens. Conta-nos a história espiritual, nas páginas luminosas do éter, que a tormenta ia descer na força virgem sobre os seres humanos, colocando em dificuldade o próprio planeta, conduzindo espíritos, seus moradores, para ver as direções do cosmo, a fim de aprenderem pela dor o que não puderam fazer pela compreensão, pelo trabalho e, certamente, pela caridade de uns para com os outros. E o Cristo, eleito de Deus para comandar essa legião de almas que ora mora na terra e no seu duplo, veio objetivando a elevação de todas, em uma sequência que só a educação pode dar. O amor é de tamanha força, que pode mais que as leis, que respeitam essa dinâmica que parte dos sentimentos puros, podendo apressar ou retardar os acontecimentos. Soam os clarins da eternidade a nos chamar mais uma vez para a renovação, renovação que implica em destruição da casa velha, dos nossos actos inferiores, e construção de edifício novo, constituído de paz e de entendimento. Eis que já começou a separação do trigo e do joio, para que não haja mais contaminação, e o sol da verdade passe a brilhar para os justos, justos pelo que fizeram de bem, escrevendo no livro da vida, páginas de luz, pela influência do Evangelho, onde o Cristo é o Mestre por excelência. Agora, se porventura os céus tomarem a ter compaixão das criaturas, que são cegas e desejam permanecer na cegueira, dando-lhes repetidas oportunidades no planeta, o amor passará à conivência e desaparecerá a caridade. O Cristo eleito é o Cristo eleito dos nossos corações, mudando-nos de harmonia vibratória e colocando-nos como os herdeiros da terra, por capacidade de entender os preceitos da Boa Nova e vivê-los. Saudemos o terceiro milênio, período que ficará registrado na história da Terra como o princípio da regeneração humana, onde haveremos de sofrer com paciência, sabendo o porquê dos sofrimentos, época que ficará bem marcada nas consciências, por nele terminar o mundo do mal. Ninguém mais vai avolumar os karmas e sim, esgotá-los, pelo amor, pelo saber e pelo trabalho. Será também ocasião em que uma leva de almas pertinazes na destruição haverá por sintonia de procurar moradia em mundos cuja afinidade lhes atraiam, onde o ranger de dentes é a linguagem mais comum e as lamentações, a música mais frequente. Elejamos o Cristo em nossos corações, e vivamos com ele a pulsar no peito, como sendo Deus em nós, e sejamos livres no amor iluminado, para que a verdade domine aonde se estiver em nome dos céus. Não tivesse o Senhor abreviado aqueles dias, e ninguém se salvaria, mas, por causa dos eleitos ele escolheu, abreviou tais dias. 72 Cristo cósmico. As estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Marcos 13, 25. Cristo cósmico é Jesus no seu mais alto esplendor de glória,
combinando recursos e dando ordens quanto à seleção das criaturas na Terra e no campo astral a elas ligado. Não estamos querendo ser profetas do temor, e não escolhemos esse desiderato na área de disseminação da verdade. No entanto, é nosso dever anunciar alguns respingos do que está para vir, como assuntos já refeitos em algumas páginas, para que, quem tenha olhos para ver, cuide de abastecer os alforjes das viagens evolutivas, começando logo o auto-aprimoramento em todos os rumos do existir. Todos sabemos que nenhuma estrela que circula no firmamento poderá cair na Terra, pois elas são de maior tamanho do que esse planeta que, sendo colocado junto a uma dessas que nos encanta a visão, desapareceria como um grão de areia no mar. As estrelas que irão abalar os poderes dos céus, no dizer de Marcos, são os fenômenos dos engenhos mortíferos construídos pelas mãos dos homens invigilantes, e sua cadeia na atmosfera da casa terrestre. Não obstante, a misericórdia de Deus está cada vez mais ativa e actuante, e o Cristo desce com o seu contingente de anjos e com a sua força espiritual, acomodando os distúrbios ocasionados pelos filhos rebeldes, marcando no destino da Terra mais uma ascensão para a escala dos mundos felizes. E quem ficará como herdeiro? Somente Ele o sabe. Aproveitemos, pois, a oportunidade para herdar o bem, que Jesus nos ensinou há 2000 anos, e estimulemos essa caridade dentro e fora de nós, compreendendo que, fora do amor, os caminhos desaparecerão e ficaremos nas trevas, tateando dentro das nuvens negras, criadas pelas nossas indecisões. Cristo cósmico é aquela luz que agita as nossas vidas à procura da harmonia sideral. É aquela disciplina educação que nos vem pelas vias do amor, nos colocando como um sol. É o espírito despido de todas as inferioridades, que já alcançou a libertação. Não devemos temer acontecimento algum marcado para a velha casa que habitamos. Quem já conhece a si mesmo e os que já atingiram a tranquilidade espiritual nada temem, porque conhecem a verdade e as necessidades evolutivas das criaturas de Deus. O serviço nos chama por todos os lados. Deixemos cair os rótulos das coisas empenhadas pelos homens e avancemos, vendo Deus e Cristo em tudo o que fazemos de bem, que o nosso coração se firmará no coração do infinito, respirando em um céu de luz, ajudando também aos que nos seguem a alimentar-se do mesmo manjar espiritual. Tenhamos confiança, que a fé não é objeto dos mercados do mundo em que vivemos, é força divina, que sustenta e ilumina os corações que perseveraram até ao fim. Entreguemos as nossas mãos ao trabalho de Jesus, não deixando que a nossa mente divague em coisas inferiores, e façamos da nossa boca a boca dos santos, anunciando o novo reino de Deus a se formar na terra. E Ele, o Cristo cósmico, nascerá em nosso peito como um astro que jamais apagará, e poderemos compreender melhor os difíceis textos do Evangelho, quando estão escondidos nas roupagens da letra. As estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados,